pessoal, meu nome é Venilton e eu vou criar aqui um tutorial sobre o Photoshop CS5 respondendo a um e-mail que eu recebi, onde a pessoa me perguntou qual a maneira mais prática para ele fazer ações repetitivas, ou seja, ele precisa a todo momento estar fazendo a mesma coisa no Photoshop, o mesmo recurso, a mesma ferramenta. Como é que se faz para agilizar essas ações que ele executa, né? Então, no Photoshop, para se fazer esse tipo de ações repetitivas, a gente utiliza as actions, né? Ou ações aí, para quem está com o Photoshop em português, ok? Então vamos lá, vamos fazer as ações no Photoshop. Eu vou pegar como exemplo aqui uma ação, como por exemplo, digamos que eu tenha algumas imagens e eu sempre preciso reduzir algumas imagens para a resolução de 800 por 600 pixels, né? Eu sempre faço isso, eu abro a imagem, mudo o tamanho para 800 por 600 e depois fecho essa imagem, salvando, é claro, né? Então eu tenho uma série de ações aqui assim que eu faço em sequência e é sempre repetitivo. Então vamos ver como é que a gente faz isso aí no Photoshop para que ele ajude e faça mais rapidamente para a gente, ok? Então vamos lá, eu tenho aqui algumas imagens. Vejam que essas imagens elas estão com tamanho de 1024 por 768. Acho que todas elas estão. Eu peguei algumas imagens aqui na internet. Então vamos primeiro ver como é que eu faria sem o recurso de actions, né? Sem o recurso de ações. Como é que eu faria? Eu quero pegar essa imagem aqui e reduzir o tamanho dela para que ela fique mais leve para eu poder enviar por e-mail, né? Menor, o tamanho dela fique menor para eu poder enviar por e-mail ou até para pôr na internet, alguma coisa assim. Então vamos lá, como é que eu faria? Eu ia abrir essa imagem aqui no Photoshop. Tá aqui a imagem, abri no Photoshop e agora eu vou reduzir o tamanho dela. Então eu viria aqui em imagem, tamanho da imagem, colocaria aqui 800 de largura. Ele já colocou para mim 600 de altura, né? Porque está marcado aqui a opção de restringir proporções. Então essa opção significa que se eu alterar a largura, a altura é alterada automaticamente e vice-versa, tá? Restringir proporções. Então tá aí, alterei para 800 por 600, dou OK, alterei o tamanho da imagem e agora eu iria aqui em arquivo, salvar. Aliás, eu não vou escolher essa opção de salvar não, eu vou escolher a opção de salvar como, né? Que aí eu vou manter a minha imagem original e vou salvar uma cópia, né? Então vamos lá, salvar como. Eu tenho aqui a pasta onde estão as minhas flores, eu vou até criar uma outra pasta aqui, vou chamar ela de flores reduzidas. Pronto, vamos salvar aqui dentro agora. A qualidade, vou deixar a melhor qualidade possível, né? 12. Dou OK e pronto, salvei a minha imagem. Vou dar uma conferida aqui na minha pasta. Eu tenho aqui aquela pasta que eu já estava com aquela imagem de 1024 por 768 e agora eu tenho aqui uma pasta com aquela mesma imagem, porém reduzida, né? Tá aqui a imagem e agora ela está com 800 por 600. Então vejam, se eu tiver que fazer isso para várias imagens, fica um trabalho muito chato de fazer, né? Porque é repetitivo, né? Então, como é que eu faço para ensinar isso ao Photoshop para que ele faça esse recurso para mim em todas as minhas imagens? Eu vou até usar essas imagens aqui como meu exemplo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer o seguinte: vou fechar aqui a imagem que eu alterei, vou fechar essa daqui. Eu vou abrir uma das imagens aqui. Por exemplo, vou pegar essa segunda imagem aqui, ó. Vamos abrir no Photoshop. E agora, antes que eu comece a gravar a minha action, né? Eu tenho que saber o que é que eu quero fazer, tá? Então, no nosso exemplo aqui, eu vou alterar o tamanho da imagem para 800 por 600 e salvar uma cópia dela numa outra página, numa outra pasta,
tá? Então é só um exemplo, tá? Actions não serve só para isso não. Eu estou pegando um exemplo aqui aleatório qualquer, mas que você pode fazer as ações para qualquer tipo de recurso que você faz no Photoshop, aquilo que é repetitivo, tá? Por exemplo, escrever um texto ali dentro da imagem, aplicar um filtro, um monte de coisas. Eu estou usando um exemplozinho aqui que eu escolhi aleatoriamente. Então vamos lá. Para eu poder gravar uma action, a primeira coisa que eu preciso fazer é clicar aqui no menu Janela e escolher aqui Ações ou Actions, né? Para quem está com o Photoshop aí em inglês. Actions. E essa daqui é a minha janela de Actions. Aqui embaixo, ó, eu tenho um botão para eu poder criar uma nova ação. Então eu vou clicar nesse botão. Esse botão aqui, ele vai abrir essa janela onde eu vou dar um nome para minha ação. Pode ser qualquer palavra que você quiser, você pode digitar aí, tá? Normalmente a gente usa uma palavra que vai nos lembrar o que faz essa action. Então eu vou escrever aqui, por exemplo, reduz 800, que eu já sei que ele vai reduzir para 800 pixels de largura essa imagem aqui. Não vou mexer aqui em qual conjunto vai ficar. Para facilitar mais ainda, eu vou associar uma tecla de função, tá? Uma tecla aqui do meu teclado vai ficar associada a essa action. Toda vez que eu apertar aquela tecla, essa action vai ser executada. Isso vai agilizar mais ainda a minha ação, tá? Então vou associar aqui a tecla F2, vou clicar aqui. Pronto, ela não tá, como não está associada a nenhuma outra coisa, ele já colocou aqui o F2. Eu poderia utilizar um Ctrl F2 ou um Shift F2 também, tá? Vou usar só o F2. Não vou mexer em nenhuma cor para essa action por enquanto. E vou agora começar a gravar a minha action. Então isso daqui é o início da gravação. A partir do momento que eu clicar em gravar, o Photoshop vai começar a memorizar tudo que eu estou fazendo, tá? Então muito cuidado com o que você vai fazer depois que você começar a gravar. Então vamos lá, gravar. Cliquei. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui no menu Imagem, tamanho da imagem e alterar essa imagem para 800 pixels de largura. A altura ficou automaticamente. Vou dar OK. Observem aqui que o Photoshop está gravando o que eu estou fazendo. Ó. A primeira coisa que eu fiz foi tamanho da imagem. Ele está gravando, já gravou isso. Próximo passo, eu vou salvar uma cópia dessa imagem naquela pasta que eu criei. Então vamos lá, arquivo, salvar como, nessa pasta que eu criei só para minhas cópias, eu vou entrar nessa pasta, não vou mexer no nome, tá? Então com isso o Photoshop sabe que ele tem que gravar uma cópia com o mesmo nome. Isso é importante lembrar, tá? Eu não estou alterando o nome da imagem aqui. Salvar. Qual a qualidade? Vou deixar na máxima, vou dar OK. Aqui observem mais uma vez que o Photoshop já gravou a segunda parte da minha ação. Por último, para agilizar mais o meu trabalho, eu vou fechar essa imagem aqui original sem gravar. Então vamos lá. Arquivo, fechar. Pronto. Fechei. A partir de agora eu já posso encerrar a minha macro. Como é que eu faço isso? Esse botãozinho aqui, ó. Ele vai parar a gravação da macro, tá? Esse botão. Então vou clicar. Pronto. Parei a gravação, então a minha macro está criada. Ela se chama Reduz 800, tem a tecla F2 associada e ela muda o tamanho da imagem, salva a imagem em determinado local e fecha a imagem. Agora vamos ver isso aqui funcionando de verdade? Então vamos lá. Eu vou pegar, vou aqui no arquivo, abrir. Por que eu vou abrir a imagem? É porque eu gravei a macro já com a imagem aberta, então eu tenho que começar com a imagem aberta, né? Então vou pegar aqui, ó, a partir da terceira imagem, porque a primeira e a segunda eu já usei como exemplo, né? Então não vou abrir as duas não. Vou pegar aqui até a última imagem. Então veja, eu peguei todas as imagens aqui de flores e vou abrir todas elas no Photoshop. Se eu não soubesse fazer uma action,
o que eu ia fazer agora? Ia uma por uma as imagens, alterando o tamanho, salvando uma cópia na outra pasta e fechando. Ia fazer isso para todas as imagens. Quando é pouca coisa, tudo bem, a gente até faz. Agora imagine que eu tivesse que fazer isso daqui em 300 fotos, 500 fotos. Ia dar muito trabalho, né? Então vamos lá, a Action, vamos ver agora essa Action aqui agindo nas minhas imagens. Como eu associei a tecla F2, basta apertar o F2. Então vamos lá, vou teclar aqui no meu teclado agora F2. Pronto. De novo F2. Pronto. De novo F2. E assim sucessivamente, ó. Toda vez que eu teclar o F2, ele vai executar todos esses passos aí em cima da imagem que está aberta. Fazendo, apertando F2. Opa, apertei o F2 aqui quando não tinha nenhuma imagem, né? Aí deu um erro, é claro. Então eu vou parar. E tá pronto. Agora é só eu confirmar se realmente todas as imagens aqui, ó, foram reduzidas para 800, 600. Tá aí. E rapidamente eu fiz. E a vantagem é que agora a minha macro está gravada. E a qualquer momento eu posso utilizar essa macro em qualquer imagem, sempre que eu quiser reduzir para 800. Então, vejam gente, eu criei uma ação que facilitou muito o meu trabalho, tá? Relembrando então que a ação, ela não serve, não confundam, a ação não é para reduzir imagem, não é isso. Eu peguei um exemplo de redução de imagens, mas poderia estar escrevendo alguma coisa dentro da imagem. Eu poderia estar colocando uma marca d'água, eu poderia estar deixando uma camada transparente, eu poderia... bom, infinitas coisas aqui. Qualquer coisa que você faça aí no seu Photoshop repetidamente, você pode gravar uma macro. É só lembrar que a partir do momento que você clicou no botão gravar, ele vai começar a memorizar tudo que você está fazendo. E depois vai repetir isso na imagem que tiver aberta aí. Tá bom? Então tá, só para fechar aqui, ó. Para eu repetir essa macro, não é só o F2 não, tá? Tem esse botãozinho aqui embaixo também, que ele serve também para executar a macro que tiver marcada, que tiver selecionada aqui. Então eu posso executar por aqui ou pelo F2, porque eu associei o F2. Esse outro botãozinho aqui, eu excluo uma action. Com esse botão aqui da lixeira eu excluo, tá? E aí eu apago essa action aqui. Bom, é isso aí. Se você gostou do vídeo, clica embaixo no botão gostei. Se quiser ser avisado pelo YouTube dos meus próximos vídeos, clica lá em cima no botão inscrever-se. Ok? Um abraço e tchau!